Um matão corta o cabelo da garota negra errada, sem saber que ela é uma lutadora feroz. O som das tigelas foi interrompido por um puxão brusco no cabelo. Sarah Martins ficou paralisada e lentamente levantou a mão para tocar a parte de trás da cabeça, onde sua trança deveria estar. Seus dedos só tocaram mechas soltas e desiguais. Na sala silenciosa de arte não fez barulho algum, seu corpo ficou paralisado. Uma calma inquietante se instalou, enquanto as risadas aumentavam atrás de sua cadeira. Os garotos não sabiam que, antes de se tornar o Instituto Pinheiros, Sarah treinou boxe por 3 anos em um ginásio do seu bairro. Ao voltar para enfrentar seus atacantes, não havia medo em seus olhos, apenas o cálculo frio de quem já enfrentou rivais muito mais perigosos. Pinheiros era tudo que Sarah nunca conhecera. Corredores largos e perfumados, paredes novas e estudantes que andavam como se o mundo fosse deles. Para uma garota da Zona Leste, onde os adolescentes só viam os negativos, cada dia na nova escola era como estar em um território hostil. Você vai ficar bem, disse sua mãe na primeira manhã, sem olhar para ela, os dedos tamborilando no volante enquanto deixava Sarah na entrada principal. Não a abraçou, apenas a percebeu distraída. Nada em casa é mais como antes, desde que seu pai se foi. Ao entrar no edifício, Sarah notou os olhares antes mesmo de vê-los. Eu já estava acostumada. O olhar atento, a avaliação rápida, o julgamento instantâneo. Levantou a barbilha e seguiu firme, com ela no ombro e passos decididos. A professora de inglês, Sra. Reynolds, apresentou-a com um sorriso frio. Classe, esta é Sarah Martins, nossa nova aluna. Ouvi coisas incríveis sobre o seu desempenho acadêmico. A maneira como ela dizia maravilhoso fazia Sarah querer sumir. Na refeição, ficou no trio pela primeira vez. 3 garotos na mesa central da cafeteria riam alto, observando os outros alunos como se buscassem alvos. O mais alto, com o cabelo castanho bem arrumado e um relógio caro, era claramente o líder. Ele se chamava Easton Blackwood. Quando Easton olhou para Sarah, sua expressão mudou. Não era reconhecimento, mas identificação. Ela percebeu algo fora do lugar, algo que não pertencia àquele ambiente, e sorriu. Iniciou de forma sutil, um encontro inesperado no corredor, uma risada quando ela respondia a uma pergunta na aula. Sussurros ao passar. As palavras romperam o silêncio que Sarah criara como um escudo, um gueto, algo selvagem e agressivo. Ela erguia a cabeça, os olhos no relógio, contava as horas para poder ir. Na sua mente, ele ouvia a voz do primo Léo. Coloque os pés no chão, cubra o rosto, aguarde o momento certo. Ele havia feito uma promessa a si mesmo, sem lutas. Não agora, não aqui. Mas o trio não parou. A cada dia, mais corajosos, mais impiedosos. Na educação física, Carson, o fiel seguidor de Easton, empurrou durante um jogo de basquete com tanta força que o fez flutuar. Cuidado, rainha dos subúrbios. Se complicou. Isso foi pouco criativo. Sarah respondeu, com voz baixa e contida. Você está sendo barulhenta, não engraçada. O ginásio ficou em silêncio por um momento. Ela devolveu o golpe pela primeira vez e Carson não estava ready para isso. Sua expressão ficou confusa ao tentar responder. No dia seguinte, Sarah achou sua taquilha destruída, papéis espalhados e palavras escritas a marcador negro. Retorne ao seu lugar. Recolheu os papéis em silêncio, guardou na taquilha e fechou o armário com um clique suave. Alguns alunos a encararam em silêncio. Foi aí que ela conheceu o diretor Marcus Evans. Ele era alto, de pele escura e olhos penetrantes, e a observava desde a entrada. Você está se adaptando? Perguntou em tom calmo. Sarah deu de ombros. Estou bem. Não parece, disse ele. Aqui é visível. Ela levantou uma sobrancelha. Nunca afirmei isso. Reconheço esse olhar, disse Evans. É alguém que mede até onde pode ir antes de ser descoberto por ter incomodado a pessoa errada. Os lábios de Sarah se mexeram suavemente. Valorização. Se algo está acontecendo, prossiga. Venha até mim. Eu farei isso como deve ser. Qual é a forma certa? Aguarde. Não esperava que a prova chegasse tão cedo na aula de arte, quando sentiu as tesouras cortando sua trança, que sua tia havia feito no domingo.
Seu cabelo é sua coroa, sempre dizia sua tia. Agora, a coroa estava no chão da sala, enquanto Brandon, o terceiro integrante do trio de Eason, exibia os restos de sua trança como um troféu. Não se preocupe, disse rindo, não era real. O silêncio na sala era tão pesado quanto a neve. Todos esperavam que Sarah se descontrolasse. Ninguém previa o que viria a seguir. Se você quer saber como essa menina silenciosa reagirá à humilhação pública, acompanhe esta história impressionante. Não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo, onde veremos até onde alguém pode ser levado antes de reagir. Sarah se levantou devagar e a cadeira fez um barulho que cortou as risadas como vidro estilhaçado. Silêncio na sala. Brandon ainda segurava a trança cortada, e seu sorriso hesitou ao notar que ela não chorava nem gritava, apenas o observava com uma calma inquietante. Era só uma brincadeira. Ele tentou explicar, recuando um passo. Acalme-se. Acha que isso melhorou? A voz de Sarah era suave e controlada. Carson avançou um passo, buscando retomar o controle da situação. Ninguém quer ferir seus sentimentos. É só cabelo, certo? Eason, ainda na cadeira, cruzou os braços com um sorriso de superioridade. É uma prova de iniciação. Você vê isso como uma afirmação, como uma proteção. As pessoas vão testá-lo. Assim funciona. Algo dentro de Sarah se despedaçou. Não era raiva, era uma determinação fria e calculada. A concentração que Léo ensinou antes de cada luta. Com um movimento ágil e certeiro, como a campeã de peso semipesado que era, seu braço atingiu o punho de Brandon com um estalo seco e certeiro. O garoto caiu, atordoado, com sangue escorrendo pelo nariz. Antes que alguém pudesse agir, Carson se aproximou, mas Sarah já estava pronta. Ela agarrou seu braço e o retorceu contra a mesa com tanta força que ele gritou de dor. Em segundos, a aula de arte virou um caos. O professor gritava por ajuda, os alunos corriam para a porta e os celulares eram levantados para gravar a cena. Sarah não correu. Saiu da aula serenamente, pegando sua treta cortada do chão. Seus passos ecoavam no vazio enquanto se encaminhava para as escadas, aguardando a chegada dos seguranças. Quando o diretor Evans a recebeu em seu escritório, não havia surpresa em seu olhar, apenas uma triste confirmação. Eu vou ter que te suspender, disse no final. 3 dias. É a norma. Sarah sentiu-se segurando o pedaço de treta. Por quê, Sarah? Evans perguntou, inclinando-se para a frente. Cortaram meu cabelo, respondeu ela, com uma voz suavemente cansada. O diretor encarou a treta em sua mão, e seu rosto se transformou. Todo domingo minha avó arrumava o cabelo dos meus primos, disse pensativo. Era parte de sua coroa, e o mundo tentaria arrancá-la de qualquer forma. Mas se soubessem o que significava, ninguém atiraria sem lutar. Algo no peito de Sarah se apertou diante daquela frase. Preciso suspender ela, repetiu Evans. Não vou mandá-la embora. Os pais, o conselho e até o distrito vão pressionar, alegando que isso é perigoso. Eu já esperava isso, respondeu ela. Quando isso acontecer, vou pedir as imagens do interior da sala. Vou apresentar meu informe. Vou fazer perguntas que vão mexer com a gente. Na manhã seguinte, o estacionamento do colégio ficou lotado antes do habitual. Terrenos negros, Lexus brilhantes e BMW de cristais escuros formavam uma fila em frente ao edifício da administração. Os pais de Eason, Brandon e Carson chegaram todos juntos. Sarah estava em casa, sentada na cama, olhando a trança cortada, como se tivesse perdido uma parte de si. Seu celular vibrou incessantemente pela manhã. As redes sociais bombavam com comentários sobre a nova garota que quebrou o nariz do capitão da equipe de natação. No entanto, uma mensagem o impressionou. Era uma vez uma garota chamada Maya, que sempre se sentava no fundo da classe de literatura. No ano passado, também fui perseguido. Ninguém agiu. Sua atitude foi corajosa. Não digo que esteja bem, mas foi corajoso. Sarah sentiu, pela primeira vez em semanas, um leve alívio sobre o peso em seus ombros. Naquela tarde, tia Mara apareceu de surpresa, como sempre que pressentia algo errado. Viu a Sarah na sala, tentando consertar o que sobrou do cabelo.
Quem te feriu? Amara perguntou diretamente. Quando Sarah explicou, sua tia não reagiu com a fúria que esperava. Em vez disso, pegou um cabelo e começou a trabalhar em silêncio no da sobrinha. Um mau corte é uma declaração no tempo, disse Amara, enquanto seus dedos habilidosos transformavam o desastre em algo estiloso e deliberado. E a sua reação a isso? É para sempre. No colégio, algo surpreendente acontecia. O vídeo da aula de arte foi filtrado, mostrando os momentos em que Brandon cortava o cabelo de Sarah, enquanto Eason e Carson riam e brincavam com ela. As opiniões começaram a se dividir. No segundo dia de sua suspensão, Sarah recebeu uma mensagem de Sofia, uma aluna que ela mal conhecia. Cortaram seu cabelo e ninguém o defendeu. Não foi uma piada. Foi uma grande humilhação. No colégio, a professora de inglês, Senhora Reynolds, que sempre foi indiferente, questionou por que não tinha intervenido nas semanas de briga. Outros professores passaram a refletir sobre seu comportamento passado. No terceiro dia, Léo chegou para levar Sarah ao treinamento. Ela socava o saco de boxe com força, e ele a observava, fascinado. Você não perdeu a cabeça, disse enquanto levantava o saco. Você esperava ultrapassar o limite e depois respondeu com precisão. Como você sabe? Perguntou ela entre um golpe e outro. Eu conheço você. Você não luta por emoção. Você luta por necessidade. No escritório do diretor Evans, travava-se uma batalha silenciosa. Os pais queriam expulsar Sarah, ameaçavam com ações e falavam em cortar as doações. Evans ouviu atentamente, guardou cada e-mail, registrou cada ameaça e montou seu próprio caso. Essa garota é um perigo para nossos filhos, insistiu a mãe de Brandon com a voz afiada. Você está ao lado dela? Estou ao lado da verdade, respondeu Evans tranquilamente, exibindo o vídeo da agressão no computador. E aqui está. Ao voltar até a escola no quarto dia, Sarah percebeu que algo havia mudado. Os passos já não sussurravam mais. Olhares diretos, alguns com medo, outros com respeito hesitante, e surpreendentemente alguns cheios de solidariedade. Eason estava presente, mas se mantinha distante, com a arrogância trocada por cautela. Carson foi transferido. Brandon estava fora, com o nariz quebrado em recuperação. Enquanto todos admiravam o novo corte de cabelo ousado da Sarah, ninguém percebia que ela e o diretor Evans estavam em silêncio, criando algo muito mais forte que um punho. Estavam montando um caso. Um registro cuidadoso de cada incidente, cada provocação, cada vez que um professor se desviava do olhar. Quando Sarah abriu seu novo caderno, escondido no fundo da mochila, soube que a verdadeira batalha apenas começava. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio intenso, não o silêncio do medo, mas o de quem atenta. Sarah passava pelos corredores com uma presença que dispensava anúncios. Seu caderno secreto, esquecido no fundo da mochila, ganhava peso com cada anotação. Hora do incidente. Testemunhas e professores distraídos, ignorando tudo. Era um domingo cinzento quando veio o anúncio. Uma audiência disciplinar com o conselho escolar decidirá o futuro de Sarah na instituição. O diretor Evans entregou o registro a você pessoalmente. Tenham confiança, disse com voz calma, mas firme. Os pais dos garotos têm influência na junta. Acham que conseguem enterrar isso? Sarah sentiu-se sem se surpreender. E agora, o que faremos? Mostramos todas as nossas cartas, respondeu Evans. Tudo o que temos registrado, cada incidente, cada situação, tudo de uma só vez. No dia da vista, a tensão estava no ar. A sala de conferências parecia um tribunal improvisado. De um lado, os pais de Eason, Brandon e Carson, acompanhados de seus advogados de roupas elegantes. Sarah e sua mãe, pela primeira vez em meses, pareciam verdadeiramente unidas, com as mãos entrelaçadas. O superintendente do distrito, Dr. Harrison, homem de cabelos grisalhos e expressão austera, comandava a mesa central. Vamos definir as consequências adequadas para a violência injustificada contra 3 estudantes. Começou com a voz cheia de julgamentos precipitados. O advogado das famílias dos garotos levantou-se com confiança.
3 jovens promissores, atletas excepcionais com um futuro brilhante, foram brutalmente agredidos por um aluno com histórico de comportamento problemático. A mãe de Brandon disse: "Meu filho precisou de cirurgia no nariz. Está muito traumatizado para voltar à escola." O pai de Eason, um homem imponente, se inclinou para a frente. "Desejamos justiça. Pedimos a expulsão imediata." Foi então que o diretor Evans pediu a palavra. Calmamente foi ao centro da sala e abriu uma espessa carpeta na mesa. Antes de prosseguir, disse tranquilamente: "Quero apresentar à junta alguns fatos importantes." Evans começou a revelar os documentos um a um. Relatórios detalhados de incidentes passados envolvendo os 3 jovens. Depoimentos de alunos que nunca foram ouvidos. Denúncias ignoradas, cópias em mãos. Por fim, o vídeo inteiro daquele dia na sala de arte, sem cortes, revelando cada detalhe antes do punho de Sarah atingir o rosto de Brandon. "O que vemos aqui", continuou Evans, "não é um ato isolado de violência. É a resposta de uma estudante que sofreu assaltos, intimidações e, por fim, uma agressão física ao terem cortado seu cabelo à força." A sala silenciou-se com o vídeo. O instante em que Brandon decapitou Sarah, a risada de Eason, a vergonha pública. Quando as luzes acenderam, o rosto do doutor se iluminou. Harrison se transformou. "É perturbador", comentou, olhando para os pais dos meninos. "Era só uma brincadeira", protestou a mãe de Brandon, mas sua voz soava incerta. A porta do salão se abriu. Maya, que havia mandado a mensagem para Sarah, entrou timidamente, acompanhada por Sofia e mais 3 alunos. "Pedimos permissão para declarar", disse Maya, tremendo, mas firme. Elas compartilharam histórias semelhantes, uma a uma. Mesmo patrão, mesmos agressores, mesma inação da administração. A tensão aumentava na sala a cada novo relato. Sarah finalmente se levantou. Sua postura não transmitia nervosismo, apenas a calma da certeza. "Não estou aqui para pedir desculpas pelo que fiz", declarou, com voz firme. "Por que precisei fazer isso? Por que ninguém me defendeu quando cortaram meu cabelo? Por que ninguém parou o assalto antes? Por que esses garotos acreditaram que poderiam agir assim, sem enfrentar consequências?" Fixou o olhar nos pais dos agressores. "Eles não estão furiosos pelo ferimento dos filhos. Estão furiosos porque, finalmente, alguém reagiu." Um sussurro percorreu a sala. "Parece que sua mensagem está incompleta. Por favor, forneça o texto completo que você gostaria de parafrasear." Harrison ajustou os óculos, claramente abalado pelas revelações. Com as novas provas, foi anunciado que este processo não se refere mais às ações de Sarah Martins. É um padrão de assaltos que foi permitido nesta instituição. Você mencionou, senhor sem mais contexto, não há como expandir ou parafrasear. Por favor, forneça mais informações ou um texto completo. Evans, preciso de uma investigação minuciosa. Converse seriamente com seus filhos sobre as consequências de suas ações. O ciclo se fechou. As expressões dos advogados se desvaneceram. O pai de Eason ficou vermelho de raiva. A mãe de Brandon quis protestar, mas nada saiu. Quando a visita terminou, Sarah e o Sr. Evans trocaram um olhar silencioso. Era mais que uma vitória pessoal. Era um sistema que precisava encarar sua própria culpa. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela escola como fogo em pólvora. O conselho anunciou uma revisão das políticas disciplinares. Um comitê de diversidade será criado. Seriam implementadas e monitoradas novas regras para combater o assalto escolar. Enquanto caminhava, Sarah já não percebia olhares de julgamento. Havia respeito, reconhecimento e, mais importante, colegas compartilhando suas experiências. A luta continuava, mas pela primeira vez, Sarah não estava sozinha. Um mês após a visita, Pine Heights havia mudado completamente. Onde antes havia silêncio, agora ecoavam vozes de alunos que se sentiam seguros para se expressar. As mudanças não foram abruptas, mas chegaram com a solidez de algo feito para perdurar. Brandon e Carson foram transferidos para outras escolas. Eason ficou, mas agora caminhava sozinho. Sua aura de intocável desaparecera. Quando se cruzava com Sarah, desviava o olhar.
incapaz de encarar aquela mulher que havia destruído não só o rosto de seu amigo, mas todo o sistema que os protegia. O Comitê Disciplinário do Distrito divulgou seu relatório final após 3 anos de investigação de incidentes encobertos, recomendando formação antirracista para todos os professores e um programa de supervisão permanente da escola. Nunca imaginei que veria isso, comentou Maia, ao lado de Sarah durante o almoço. O que começou como solidariedade virou uma verdadeira amizade. Pareciam inalcançáveis. Sarah sorriu discretamente. Todos podem ser tocados. Simplesmente não acharam alguém à altura para desafiá-los. O Comitê Estudantil contra o Assalto, criado após os incidentes, crescia a cada semana. Sob a direção de Sofia, projetava salas e criava ambientes seguros para que os estudantes pudessem compartilhar experiências. Sarah não participava oficialmente, mas sua presença inspirava o grupo em silêncio. O professor Reinova, que antes ignorava Sarah, agora a olhava com respeito e vergonha. Após a visita, diversos professores foram convocados a justificar sua omissão diante do assalto sistemático. Alguns se defenderam, outros admitiram suas falhas. A transformação foi além do que qualquer curso poderia proporcionar. Senhorita, Martins chamou a senhora. Reinicie após a aula. Seu ensaio sobre resiliência é incrível. Recomendo sua publicação no periódico escolar. Sarah sentiu, sem demonstrar surpresa. Seu trabalho sempre foi excepcional e agora está sendo reconhecido. Em casa, as mudanças eram úteis e igualmente significativas. Sua mãe voltou a falar, perguntando sobre seu dia e ouvindo suas respostas. A experiência da audiência, ao ver sua filha se erguer com tanta força e clareza, ativou algo adormecido dentro de si. Você se parece com seu pai, ela disse, a voz quase um sussurro. Jamais aceitou a injustiça em silêncio. Era a primeira vez em meses que falava do pai de Sarah sem rancor. Em uma tarde ensolarada, o diretor Evans convocou Sarah ao seu escritório. Através da janela via alunos no chão, alguns estudando em grupos, outros apenas conversando. A escola pulsava de forma diferente. Recebemos pedidos de 5 escolas do distrito, disse Evans, entregando uma carpeta. Querem implementar nosso novo programa contra assaltos nas escolas. Chamam-no de Protocolo Martins. Sarah arqueou as sobrancelhas, surpresa como há muito não via. Não pedi isso, disse. É exatamente por isso que dá certo, respondeu Evans, um raro sorriso iluminando seu rosto. Você não buscou fama nem reconhecimento. Você lutou por algo que realmente importa. A dignidade, acrescentou ela. Exatamente. Na última semana de aula, Sarah achou um papel dobrado na sua gaveta. Diferente da última vez, não havia ameaças nem insultos. Era apenas uma nota de uma aluna do primeiro ano. Obrigado por mostrar que podemos nos proteger. Ao sair do instituto, vi Ison sozinho perto da porta. Pela primeira vez, não desviou o olhar quando seus olhos se encontraram. Aprendi algo, disse, com a arrogância de sempre. Nem tudo é como eu imaginava. Sarah não respondeu de imediato, analisando seu rosto em busca de sinceridade. Aprender é o início, disse ele, por fim. O que você faz a seguir é o que realmente conta. Hoje à noite, Léo surgiu do nada, trazendo um pequeno presente embrulhado. Ao abrir, Sarah encontrou um novo par de luvas de boxe. Por que fazer isso? Ela perguntou, confusa. Para ensinar os outros, respondeu Léo. Como você prometeu. No ginásio de boxe, Léo lançou um programa de defesa pessoal para garotas. O que é o Projeto Trenza? Sarah sorriu sinceramente. O mundo não tinha realmente mudado. Os danos ainda persistiam. Sistemas injustos ainda persistem em muitos lugares. Mas o Pine 8 aprendeu uma lição valiosa. O silêncio não garante proteção eterna aos opressores. Uma pessoa que não se deixa silenciar inspira outra a encontrar sua própria voz. Naquele verão, Sarah refletiu sobre tudo o que aconteceu enquanto se preparava para a escola. Não era apenas unir um braço a um rosto. Era sobre romper o ciclo da intimidação, expor a cumplicidade e mostrar que cada um tem o poder de transformar sistemas inteiros, mesmo quando tudo parece estar contra. Sarah descobriu que a verdadeira força não está em saber lutar. Saiba quando lutar,
por que lutar e como sua batalha pode inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Se esta história tocou seu coração e te fez pensar nas injustiças ao seu redor, compartilhe-a com amigos que precisam ouvir essa mensagem. Deixe um comentário compartilhando se já vivenciou situações parecidas e como agiu. Inscreva-se no canal para se inspirar com histórias de superação e justiça, que te motivarão a não aceitar o inaceitável.